E se aqueles experimentos aterrorizantes do laboratório de Hawkins em Stranger Things não fossem pura ficção? Hoje, a gente vai mergulhar nos eventos reais e bem perturbadores que inspiraram a série. E olha, a verdade pode ser muito mais estranha que a ficção. O que deixa a gente tão vidrado em Stranger Things não são só os monstros, né? É aquela sensação de que tem algo a mais ali. E tem mesmo. A série é ficção, claro, mas os experimentos que serviram de base para ela, esses são assustadoramente reais. Então a nossa jornada começa aqui, nesse ponto onde a ficção e a realidade se encontram. A gente vai sair da cidadezinha de Hawkins, Indiana, e pousar direto em eventos documentados do nosso mundo. Fica aqui a grande pergunta, né? E se o laboratório de Hawkins não for só uma invenção de roteirista? Vamos seguir essa trilha de conspirações e programas secretos do governo que, em muitos aspectos, são bem mais assustadores que qualquer Demogorgon. Pra gente achar o começo dessa história, a gente precisa voltar para uma lenda urbana que surgiu em Long Island. Porque antes de existir Hawkins, a grande inspiração, e até o primeiro nome da série, era Montauk. A lenda do Projeto Montauk é coisa de filme. Fala de experimentos secretos em crianças sequestradas, de viagem no tempo e até de contato com alienígenas. É uma teoria da conspiração daquelas sem nenhuma prova concreta. Mas foi essa ideia maluca que plantou a sementinha que viria a ser Stranger Things. Uma história bem doida, não tem como negar. Mas e se no meio dessa loucura toda existisse um fundo de verdade? É exatamente aqui que a gente deixa a lenda de lado e começa a abrir os arquivos oficiais do governo. E esses arquivos levam a gente direto para a base real e chocante dos experimentos da série. Um programa de controle da mente da CIA conhecido como Projeto MK-Ultra. O MK-Ultra não foi algo rápido. Ele operou por décadas, totalmente nas sombras. Começou lá nos anos 50, fazendo experimentos ilegais em cidadãos comuns. Em 73, tentaram apagar tudo, destruindo a maioria dos arquivos. A gente só sabe que ele existiu porque alguns documentos escaparam e vieram a público anos depois. Então, para deixar bem claro, isso aqui não é ficção. O Projeto MK-Ultra foi um programa real do governo americano que usava drogas pesadas como LSD para tentar quebrar e controlar a mente humana. E a escala disso era gigantesca. Numa audiência no Senado, foi revelado que mais de 30 universidades estavam envolvidas nesses testes. Cidadãos comuns de todas as classes viraram cobaias sem nem fazer ideia. Mas aí fica a pergunta, como uma coisa dessas acontece? Como pessoas permitem que isso aconteça? Para entender, a gente precisa olhar para dois estudos de psicologia da mesma época, que são, no mínimo, bem perturbadores e revelam um lado sombrio da nossa natureza. Nossa primeira parada é no porão da Universidade de Stanford, em 1971. Foi lá que um experimento mostrou a rapidez com que uma situação pode corromper pessoas comuns, criando uma dinâmica que lembra, e muito, o laboratório de Hawkins. 6 dias. Foi só o que levou para um experimento que deveria durar 2 semanas sair completamente do controle. Estudantes universitários e gente comum foram divididos em guardas e prisioneiros. Essa simulação se transformou num verdadeiro inferno psicológico. Olha só como a coisa aconteceu. Os guardas ganharam uniformes, óculos espelhados, uma identidade de poder. Já os prisioneiros foram despidos de seus nomes, viraram só um número. Essa perda de identidade fez com que os papéis tomassem conta. Os guardas viraram sádicos e os prisioneiros tiveram colapsos emocionais. A peça final do nosso quebra-cabeça vem de Yale, em 1961, o experimento de Milgram, que testa os limites da obediência à autoridade. Um tema que, convenhamos, define totalmente o Dr. Brenner, né? A pergunta aqui era bem direta. Até onde as pessoas vão só por estarem seguindo ordens? Os participantes tinham que dar choques elétricos em outra pessoa cada vez que ela errava uma resposta. Claro, os choques eram de mentira, mas para quem estava apertando o botão, o sofrimento parecia bem real. E sempre que um participante pensava em parar, a figura de autoridade usava 4 frases, 4 estímulos para pressioná-lo a continuar. A pressão ia aumentando de um simples "por favor, continue", para um intimidador, "você não tem outra escolha". Era pura manipulação psicológica. E os resultados? Bom, são de cair o queixo. Todos os participantes, sem exceção, deram choques de até 300 volts. E o mais inacreditável, 65% deles foram até o fim, aplicando o choque máximo de 450 volts.
simplesmente porque alguém de jaleco mandou. Pronto! Agora a gente consegue juntar tudo. Vamos conectar todos esses pontos e entender de vez como essa história sombria de ciência e segredos do governo moldou o mundo de Stranger Things. As conexões são muito claras. O laboratório de Hawkins é inspirado nas pesquisas financiadas pela CIA. Os experimentos com a Eleven vêm direto do projeto MKUltra. A autoridade do Dr. Brenner é o pesquisador do experimento de Milgram. E o abuso e a desumanização, pura dinâmica do experimento de Stanford. A ficção foi toda construída em cima de fatos reais e bem perturbadores. No fim das contas, o que deixa Stranger Things tão apavorante é justamente essa conexão com a realidade. A série funciona porque está ancorada numa verdade assustadora. Os monstros mais terríveis às vezes não são do mundo invertido. São as ações de pessoas e instituições aqui mesmo, no mundo real. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Se a história de Stranger Things saiu de arquivos secretos e estudos polêmicos, o que mais será que está escondido no nosso passado só esperando para inspirar a próxima grande história? Ou o nosso próximo grande pesadelo?